Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Na aula de hoje vamos continuar com o nosso estudo sobre ASP.NET. Mais precisamente nós vamos começar um assunto novo hoje, diferente, bastante interessante, que é uma interação com a parte cliente da aplicação. Até então, temos nos preocupado sempre em criar os componentes, esses componentes ASP.NET são renderizados no servidor e são enviados para o cliente em forma de HTML, como nós temos conversado nas últimas aulas, né? A partir da aula de hoje, você vai começar a enxergar essa situação web um pouco diferente, de uma forma um pouco diferenciada. Ou seja, por que isso? Por quê? Porque eu tenho como interagir com o cliente também, fazer com que alguma lógica ocorra dentro da máquina do cliente, do browser do cliente. Que lógicas são essas? São, na maioria das vezes, JavaScripts. Então eu vou começar a usar algum tipo de JavaScript junto com o ASP.NET e é isso que nós vamos começar a trabalhar agora, tá ok? Se você já tem experiência em JavaScript, maravilha. Se não tem, não se preocupe. Vamos primeiro entender o processo, como funciona, tá bom? Vou usar esse exemplo de uma maneira bastante prática, até para que não confunda a cabeça de quem não conhece JavaScript. Então eu vou ensinar nessa aula alguns truques. Quem quiser ir adiante, ir além e estudar o JavaScript, vá porque vale a pena. Para quem usa aplicação web, se souber utilizar bem o JavaScript, pode ser uma ferramenta maravilhosa. Tá bom? Vamos criar então um novo documento. Dentro do meu website sample que eu estou usando, né? Vou criar e adicionar mais um item. Um web form. Então, vou colocar JS sample, um sample de JavaScript, tá bom? Pode ser dessa forma mesmo, tranquilo. Bem, então nós temos aqui o nosso webform, né? Nosso webform tem como característica principal os componentes típicos das aplicações ASP.NET. Eu vou colocar um botão na tela. Tá ok? Um botão na tela, um controle comum de ASP.NET. Só o botão tá bom. Bem, o que eu vou fazer agora é muito importante. Eu tenho feito já algumas aulas, mas eu vou fazer de novo para reforçar essa ação que eu estou tomando. Sempre que eu coloco um componente na tela, eu indico aos alunos que não têm muita experiência em HTML que debuguem a aplicação como eu vou fazer agora. Debuguem a aplicação. Opa, deixa eu trocar o site principal, né? Eu vou dizer que esse meu JS sample é o minha startup page, ok? Isso. Ao debugar a aplicação, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu botão aqui na tela. Se eu clicar, ele vai dar o refresh no servidor, como vocês estão vendo. Só que é legal eu olhar o meu source. É imprescindível isso. Eu saber o que tem dentro do meu código. E esses elementos que a gente vai começar a analisar a partir de agora. É um HTML típico que é gerado pelo servidor. Tá bom? Esse HTML, se você for estudar, ele tem um formulário, que é o que eu estou mostrando aqui. Tá ok? E ele tem aqui o meu botão, que para o HTML ele é um input type submit, com o nome button 1, que foi o nome que eu dei lá no meu visualstudio.net. E o style justamente são configurações de posicionamento. Se eu colocar alguma cor no meu componente, ele vai vir então nessa tag aqui style. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Vai entrar agora na jogada um novo elemento chamado JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação que roda essencialmente no cliente. Ela pode rodar no servidor também mediante configurações. Mas ela é muito usada para lógicas de cliente, para que eu não precise voltar ao servidor para rodar uma lógica qualquer, um código no servidor. Que isso causa uma demora. Por exemplo, uma formatação de um campo de um CEP. Não preciso voltar no servidor para isso, eu posso utilizar o JavaScript. E essas economias de aplicações bem práticas que eu quero mostrar para vocês agora. Tá, ok? Eu estou mostrando esses elementos que eu criei aqui. E agora, nesse elemento
botão, eu vou criar um JavaScript para ele. Como eu faço isso? Eu posso colocar esse JavaScript dentro do meu source, aqui dentro. Olha, até tem como. Só que você pode inserir esse JavaScript dentro de atributos especiais que o botão tem. É justamente isso que eu vou mostrar agora. O que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques no meu panel e vou dizer o seguinte. No pageLoad do meu form, okay, nesse método pageLoad, eu vou chamar o button 1. Esse button 1, ele tem atributos. Ok? Dentro desses atributos, eu vou adicionar um atributo. Olha aqui, ó. Ele precisa de uma chave e um valor. Sempre que eu tenho esse tipo de configuração, key e value, a gente chama isso de par-valor em informática, em análise de sistemas. Então, se você estiver numa empresa e alguém falar em par-valor é sempre quando eu tenho um nome de uma variável e o valor a que foi atribuído a ela. Tá bom? Então, é mais um conceito que eu estou reforçando. Sempre que eu tiver que adicionar um método de adição em alguma coisa, por exemplo, esse método add, e ele tiver essa configuração de key e value, isso é chamado em análise de sistema de par-valor, ou seja, eu tenho uma chave e essa chave vai ter um valor. Ok? É justamente nesses atributos que eu adiciono o meu JavaScript. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou adicionar um atributo nesse meu botão. Bem, só deixa eu mostrar uma coisa para que isso fique bem claro para os alunos. Se eu fosse rodar minha aplicação, deixa eu rodar aqui, e fosse fazer um JavaScript clássico, isso para quem conhece JavaScript, eu colocaria, por exemplo, para exibir uma janelinha modal de alerta, por exemplo, uma janelinha de alerta, para clicar um OK na tela, uma mensagem. Eu colocaria justamente dentro dessa minha tag, eu colocaria isso aqui, ó, onClick alert. Ok. Esse código que eu fiz agora aqui faria com que fosse aberta uma janela dessas de alerta, que é janela apenas para você clicar no OK na tela. Só que, quando a gente programa em ASP.NET, eu preciso adicionar esse código através desses atributos, porque sempre que eu adicionar um atributo, esse atributo vai ser acrescido dentro dessa minha tag, dentro desse meu componente. Então, esse método adicionar, ele justamente adiciona conteúdos dentro dessa minha tag HTML, dentro desse meu componente que eu estou criando. No caso, o botão 1, eu tenho atributos, eu vou adicionar mais um atributo. Que atributo vai ser esse? Vai ser o atributo onClick, que é justamente o que eu tenho aqui. O onClick é igual a alguma coisa, um par-valor. Um par com onClick e o outro par para o seu conteúdo. Tá ok? Vamos lá então. O que eu vou ter? O par-valor funciona justamente dessa forma, né? Como eu estou mostrando. OnClick. E aí o valor que eu quero atribuir para aquela tag HTML. OnClick. Exiba uma janela de alerta com conteúdo OK. Ou seja, quando esse botão for clicado, vai exibir uma janela JavaScript com alerta de OK. Certo? Vamos então parar aqui. Vamos parar aqui. Salvar a aplicação e vamos rodar a aplicação. Pronto, está aqui meu botão. Cliquei no botão, ele abriu minha janelinha modal com alerta de OK. Tá certo? Se você for verificar o código fonte, o source, foi acrescido na minha tag do meu botão submit o evento de client onClick com o comando alert, que justamente ele abre uma janela modal para mostrar alguma mensagem modal, ou seja, que não permite o acesso na tela anterior, né, na tela de fundo. Tá certo?
Então, sempre quando eu desejar adicionar alguma coisa no meu componente para que ele gere no HTML algum comando especial, eu vou justamente utilizar esse método para adicionar atributos dentro do meu componente. Eu tenho, então, o meu botão, ele é formado por um conjunto de atributos. Esses atributos são o nome do componente, como vocês viram ali, a posição onde ele vai estar localizado na tela. É uma coleção de itens. Se passar o mouse aqui em cima, olha aqui, você tem um Attribute Collection. Tá vendo? Esses atributos eu vou adicionar um atributo a ele, um par valor, que é um onClick, e o browser consegue reconhecer esse evento onClick como um evento que vai ser disparado quando eu clicar naquele componente. Então ele vai exibir um alerta de OK. Eu poderia muito bem colocar o componente elefante rosa na tela, um componente qualquer que eu criei, e colocar um atributo onClick, por exemplo. Eu posso colocar aqui um panel que nós vimos na última aula. Tá? Vou colocar um painel e vou só mudar a cor de fundo para não ficar no fundo branco. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar uma cor. Aqui. Adicionei uma cor a ele. Então eu tenho um painel com a cor violeta. Beleza. E vou adicionar os mesmos atributos. Ou melhor, o mesmo atributo onClick com alert. Aqui. Vou adicionar o atributo onClick para abrir uma janela de alerta no meu panel 1 também. Observe. Cliquei no meu botão, abriu meu alerta em JavaScript. Cliquei no meu panel, também correspondeu com o mesmo comando. Se eu olhar no source, o meu panel ele vai gerar o div, que no caso o div é o componente HTML relativo ao panel, ou seja, o panel gera o tal do div, né? Que na realidade a gente não precisa entender muito bem isso, a gente precisa mais entender como adicionar eventos a esses componentes JavaScript. Ele colocou ali dentro então do div o onClick para exibir uma janela de alerta. Tá ok? Então qual é a mensagem da aula de hoje? Eu posso colocar dentro de qualquer componente, eu posso adicionar ou remover atributos. Dentre esses atributos que eu posso adicionar ou remover, estão eventos JavaScript que são muito importantes para uma aplicação web. E é isso que a gente vai utilizar bastante no nosso curso, é isso que você vai utilizar no seu trabalho muito, esses eventos em JavaScript. Tá bom? Existe um livro chamado JavaScript Sourcebook, que ele é bastante interessante. Se você tiver acesso na sua universidade ou no seu, enfim, às vezes até colégios tem esse livro, é JavaScript Sourcebook. Até vou escrever aqui. Tá? Bem como eu estou escrevendo aqui. É um livro bastante interessante, um livro bem antigo de JavaScript, que ele ensina bem o básico de JavaScript. A gente vai ver bastante disso no nosso curso, mas se você quiser dar uma adiantada, é uma literatura complementar que eu estou passando, então, para que você possa ir atrás. Existem também tutoriais de JavaScript, eu vou mostrar um agora. Deixa eu abrir meu navegador. Você tem, então, só digitando JavaScript no Google, por exemplo, você tem uma série de manuais de programação. Então é bastante interessante, né? Ir atrás de tutoriais de JavaScript. Mas tem um bastante interessante que é justamente então o javascript.com, tá aqui. Que é um site bastante interessante, que traz um monte de script, uma série de script. Você vem aqui bem embaixo, tá aqui. Seleciona a categoria, o tipo de script que você quer. Então, no caso, deixa eu abrir um. Ele traz então uma série de scripts para você utilizar no seu código, né? Para aprender a programar com JavaScript, né? Tá ok? Então, fica aqui minha dica. Você tem então na internet uma série de conteúdo em PDF, enfim, para conhecer melhor o JavaScript.
Se você quiser usar o básico já vai vir pronto no nosso curso. Se não quiser aprender de repente, se quiser se focar mais no .NET e acha que não deve ir muito adiante, então fica com o curso que já é tranquilo para esse conteúdo mais básico dentro do JavaScript, tá bom? É só porque eu executo essa janela no navegador, no cliente, para que eu não precise voltar no servidor para ele criar uma janela para mim. Então, alguns comandos nós vamos executar dentro do browser, ok? Essa é a mensagem da aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, pode mandar um e-mail pedindo algum ponto específico, queira aprender melhor dentro disso aí, que a gente vai estar reforçando nas próximas aulas, tá bom? Por enquanto é isso, muito obrigado, até logo.